Vamos com informações do Guarani. Está chegando aqui na tela da Band Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Vem o Marcos. Legal, Batista. Novamente um abraço para você, para o amigo da tela da Band, para quem está nos acompanhando nesse momento. O técnico Daniel Paulista acabou realizando o trabalho do Guarani, o apronto do Bugre, para a partida de amanhã contra o Vila, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Eu falei há pouco na Rádio Bandeirantes, são 2 jogos do Guarani em casa para que o Bugre possa buscar novamente um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. Amanhã contra o Vila e na sexta-feira que vem, às 7 da noite, enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas. Vou falar daqui a pouquinho da formação do time, Batista, mas o Guarani, você sabe que continua no mercado, tentando aí buscar reforços. O substituto de Davó, que foi negociado com o futebol norte-americano, os direitos são do Corinthians, e a prioridade é um jogador para repor a ausência do Davó. O Guarani ainda não confirmou, deverá fazê-lo ainda hoje, a contratação do Júnior Todinho, em meio até o anúncio de um novo parceiro comercial. Há a possibilidade também da diretoria confirmar a contratação de Maxwell, atacante que jogou no Cuiabá, passou inclusive por outras equipes do futebol brasileiro e jogou no Sport Recife. São 2 jogadores com negociações adiantadas e as conclusões poderão acontecer nesta sexta-feira, como já antecipou a reportagem da Bandeirantes. E sobre o time, Batista, é claro, sem poder contar com o Ian Carlos, que está em transição. Carlão em transição. Tony está em transição, o treinador pode contar com a volta na zaga do Ronaldo Alves. O atleta acabou treinando com o grupo, está à disposição e acredito que essa seja uma das dúvidas do técnico Daniel Paulista. Manter o garoto Titi ou trazer Ronaldo Alves um pouco mais experiente, porque o jogo, como a gente fala, é um jogo muito difícil para o Bugre amanhã. No ataque, com a situação já colocada por nós, aí a ausência do Davó negociado, o Guarani tem algumas opções. Me disse o Passarinho Verde que a melhor opção que o técnico Daniel Paulista está tentando para este jogo é o Bruno Sávio, de um lado do campo, Alan Victor do outro lado e centralizado o Lucão do Break. Então, Batista, com estas modificações, o provável Guarani para a partida de amanhã, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Gabriel Mesquita no gol, Pablo na lateral direita, a zaga com o Thales, Titi, mantido ou a volta de Ronaldo Alves e Bidu, meio campo com o Bruno Silva, capitão do time, vivendo uma ótima fase, junto com Rodrigo Andrade e Regis, e aí na frente, Bruno Sávio, Lucão do Break e Alan Victor. Pode ser este o Guarani para a partida de amanhã, às 11 da manhã no Brinco, hein, Batista? É isso aí, 11 da manhã, bola rolando, transmissão de Leandro Bola, está registrado pela Rádio Bandeirantes. A cobertura começa um pouco mais cedo, às 10 da manhã, com Edu Pinheiro, com bola rolando a partir de 11 da manhã. Esse é um horário que, acredito eu, está aqui um ex-atleta, né, o Gleger. Não gosta muito, né? Porque o cara tem que tomar um café da manhã meio diferente, comer macarrão, tem que comer frango, não é isso, Gleger? E o problema é você tem que tirar o cara da cama às 7 horas da manhã, num frio desse. Dá uma olhada para mim aqui um pouquinho. A gente está muito feliz, né? Depois da gravidade do acidente, estava treinando, caiu mal. Caiu com a cabeça para baixo e agora está com esse colete cervical, quase quebrou a coluna. Poderíamos ter perdido. Olha a estica do cara. Dá para ele. Poderíamos ter perdido o Gleger. A imagem internacional, o cara tá vestido na estica. O problema ele falou que é o quê? Colete cervical? Colete cervical. Ele é baratinho. Caro é a passagem para ir buscar passagem, ele. Pô. Ai, que frio. Aí. Ai, que frio. Olha lá. Isso aí é colete cervical, lá. Ele tá duro que nem um robô, velho. Coletão cervical, mas graças a Deus está bem, ele vai ficar 90 dias assim, mesmo que o tempo esquentar, que é um colete, mas não ficou tetraplégico, nada, tá bem, tá falando. Ah, bonito tá o Tigrão aí. O Tigrão. Greg, faça uma análise da vestimenta dele. Tá com a camisa por baixo aí, ó. A vestimenta do Tigrão. Da mesa e tomar café. Essa blusa aqui, essa beijinha aqui, mais essa jaqueta de couro aqui, compram 1.200 coleiras dessa daí. Agora você vem criticar, pior a sua Pierre Cardinha aí que você comprou lá no brechó, pô.
Ô, Batista, só para terminar Eu vou fazer, pô, eu só posso comprar, a minha condição só dá para comprar no brechó e não me envergonho disso. E o pior, Ao contrário, eu fico muito satisfeito. E o pior é que a viúva do defunto que vendeu isso aí no brechó devia ter prestado atenção, porque o defunto era muito grande pra você, hein? Ai, que frio. É, tá frio. Tá frio demais. Você imagina acordar às 7 horas da manhã, ter que comer purê, frango, macarronada, né? Suco de laranja natural. Não dá Depois ter isso aí, não? Ah, eu nunca fui tomar café da manhã, né? Assim, mesmo quando treinava. Eu gostava ali do velho cafezinho, um pãozinho de queijo só. Mas para quando tem jogo assim, você tem que encher o tanque, né? E aí é difícil. Essa logística é horrorosa para esse horário das 11 horas da manhã. E qual é a melhor formação, na sua opinião, para enfrentar e vencer o Vila Nova? Batista, veja bem, com a opção do Lucão do Break, eu não acho que tá errado. Muito pelo contrário, é uma alternativa, ele é bom jogador, tem entrado em algumas partidas, fez gol no último jogo, né? Mas eu não mudaria o jeito do time jogar, né? Eu traria o Bruno Sávio para jogar por dentro. Aliás, eu venho dizendo isso durante toda a semana. Porque ele já fez essa função e fez, diga-se de passagem, muito bem, lá nas mãos do Conceição na época, né, na temporada passada. E colocaria aí o Matheus Souza ou o próprio Renanzinho para jogar aberto. O time fica com a mesma estratégia, né, com o mesmo plano tático, a mesma plataforma. Com o Lucão do Break, o time fica lento, né, perde um pouco na recomposição, porque esse homem que joga ali por dentro, ele tem que vir aqui, ó, na hora que perde a bola ao lado do Regis, para fechar a segunda linha. E o Lucão do Break não tem essa característica. Júlio Nascimento, informações do aniversário do Guarani, o Vila Nova, e também a sua expectativa para este jogo marcado para sábado de manhã. Pois é, Batistão, o Vila Nova está numa situação complicada ainda na tabela do campeonato, tentando sair da zona perigosa, que é o Z4, buscando uma arrancada dentro da competição, tem força máxima para enfrentar o Guarani. Algumas peças conhecidas também pelo torcedor, inclusive o Enan, atacante que recentemente o Guarani sondou e não teve êxito na negociação antes de contratar o Lucão do Break. E a expectativa é pela recuperação do Guarani dentro do campeonato. Depois da goleada sofrida para o Vasco, ainda considero a campanha do Guarani positiva dentro da Série B, mas isso passa também por uma recuperação imediata diante de um adversário mais fraco, jogando em casa e precisando vencer para voltar ao G4, já que o Guarani perdeu aí 2 posições da rodada, o Avaí venceu, pulou para o G4 também, o CRB está na 4ª colocação, então é importantíssimo o Guarani fazer o resultado mesmo com desfalques importantes, como é a situação do Júlio César e a saída do Davó, que agora o Guarani vai precisar lidar com isso para a sequência do campeonato. E para você, Tigrão, aliás, um abraço aqui para o Rodrigo Tomás, personal trainer, está dizendo que você tá tudo combinado, né? A sua roupa tá tudo combinadinho, tudo certinho, inclusive combinando com o seu cabelo acaju. Um abraço aí pro Rodrigo. O Jorge Moreira falou a mesma coisa. Aqui, ó, o Jorge Moreira, que tá lá em Hortolândia assistindo, falou assim, ó, fala pro Tigrão que a blusa dele combinou com o telhado. Mas ainda tenho, né, Gleg? Pelo menos dá pra ver a cor, né? Dá pra fazer... Calma. Dá pra fazer um monocromático aqui do telhado com a blusa, mas o Rodrigo me paga. Próxima vez que Jorge também, viu? O Jorge também. Próxima vez que você fizer aquele drink com limão cavalo, que aliás estava uma delícia, eu não vou prestigiar. Eu chamo de limão vinagre. É cravo. Pessoal, ou cravo, o Rodrigo fala limão cavalo. Cravo tem a ver com o cavalo. Hoje ele é personal. O cravo da ferradura. Hoje ele é personal training, mas já foi um barman, ó. Que conhece de drink essa criança é brincadeira. O pior de tudo é que ele não bebe. Ele não bebe, ele faz para os outros, né? Mas ele só prepara e ele fica na dele, fica sóbrio e sereno e na boa. Um abraço pro Rodrigo, mas a blusa, se eu tirar a jaqueta aqui, vocês vão dar mais risada, ainda tem que ter um furo aqui no cotovelo. Então a gente dá uma ocultada. Batista, o lado esquerdo, eu acho que o lado esquerdo está resolvido de forma assim indiscutível, né? Com o Alan Vitor. Ele talvez não tenha a mesma capacidade de marcação, mas o atacante tem que primeiro atacar.
e secundariamente marcar. Então ele vai quebrar o galho, vai fechar a linha ali, também o Vila Nova não vai ficar soltando o lateral a todo momento e deixar as costas lá do jeito que o Guarani quer e do jeito que o Daniel Paulista quer. Agora, no comando de ataque, há sim uma polêmica, há sim uma série de opiniões controversas. E eu acho que, eu gosto de analisar o futebol, primeiro sem muito fel no fígado, né? Tem gente que analisa futebol só pelo ódio, só analisa futebol tentando prejudicar as pessoas, tentando constranger as famílias das pessoas, tentando às vezes diminuir inclusive a autoestima do atleta. Eu, graças a Deus, não vou por essa linha. Então eu vejo a parte tática, a parte técnica e vejo também um outro negócio chamado ambiente. Então se o Davó foi embora, ele nem era um centroavante especialista, cara mais de mobilidade, mas quem tem entrado ou vinha entrando no lugar dele, sempre que necessário, era o Lucão do Break. E o Guarani não integrou ainda o Júnior Todinho e nem tampouco o Maxwell, que ainda não está confirmado. Puxa vida, aí você chega para o Lucão e fala, ó Lucão, o Davó foi embora, mas eu vou com uma outra opção aí para não mutilar. Como é que você ganha a boa vontade do jogador? Como é que você explica? Como é que você mantém o jogador motivado? Como é que você mantém o jogador focado no trabalho? Então não tem. Muda um pouquinho sim, mas o Regis chega. Eles podem inverter de vez em quando, o Lucão sai um pouquinho, o Regis faz aquela movimentação que o Davó fazia, que ele está muito bem, técnica e fisicamente. Para mim é o principal jogador da Série B, o Regis, principal jogador da Série B como um todo. Então, tendo um cara desse no time, ele acaba fazendo mais de uma função. E eu começo com o Lucão do Break. Se não der certo, mudou muito, olha lá, ficou lento, como o Greg está dizendo, e eu respeito demais, entendeu? Aí você inverte. Aí você fala, olha, eu vou tentar voltar para um ataque um pouco mais leve e tal. Agora tem que começar com o cara, pô. Senão tem que chamar lá no queijo e rescindir o contrato, porque não dá para ficar com um jogador assim, que é o substituto imediato, e surge a possibilidade e você não coloca o cara para jogar. Vamos encerrar a nossa enquete, dá uma olhada aí, ó. Perguntamos qual o resultado do jogo. Guarani, 76,5%. E realmente o Guarani precisa urgentemente se reabilitar na competição. 2 jogos, 6 pontos disputados, 1 apenas conseguido. Empate em casa contra o Sampaio Corrêa. Então tem que vencer esse jogo. E atenção, eu tenho que liberar o Marquinhos, hein? É, porque a Sucuri está se movimentando, irritada, esse frio hoje, irritada. Com esse frio, Cardápio com esse frio, hein? Vai lá, Marquinhos. O que vai hoje? Cara, Sucuri. Ó, com esse frio, né, Tigrão? O Tigrão já falou aí há pouco. Eu gosto na sexta-feira quando o Tigrão tá junto, porque ele é um cara viajado, né? Conhece muito bem, principalmente a culinária do sul do país, lá na região dos Pampas, onde esse prato ele é muito consumido, né? Os cavaleiros que andam por lá consomem bastante. Eu vou comer um entreveiro, tá bom, Batista? Entreveiro? Entreveiro? O Marquinhos podia facilitar. Como uma buchada. Nada mais Batista, do que um cozido da carne de carneiro com legumes para esquentar, para dar sustância no frio, Batista. Aí é bom, hein? Nossa. O Marquinhos parece aquele personagem, o Buiú lá da Praça Nossa, né? Traduzindo. Traduzindo. Imagina... Toda vez que ele fala, é traduzindo. Ele dá uma complicada, pô. Imagina com essa fome que ele tá, comendo essa carne de carneiro, a combustão que vai dar. O Marquinhos tem que lançar um livro com essas comidas exóticas que ele traz aqui na tela da Band, hein? Eu vou falar pra você, hein, Marquinhos, comendo esse negócio aí, se você for dar uma pestana à tarde, não precisa nem ligar o ar quente no quarto. Valeu, Marquinhos, um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, Batista.